Olá pessoal, meu nome é Davi Azevedo e hoje eu vou apresentar um documentário sobre riquezas seridoenses. Esse documentário consiste em um trabalho administrado pelo professor de redação em português, Alisson Iron. Davi, curso o oitavo ano do Fundamental, do Candário Santa Terezinha. E nesse primeiro episódio falarei sobre queijos que fazem parte da nossa história, que é uma história muito rica e vasta, a história seridoense. Mas nesse episódio eu falarei especificamente dos queijos de manteiga e de coalho. Então, pessoal, nesse episódio eu abordarei o processo de fabricação do queijo de manteiga e um pouco sobre o queijo de coalho também. Os diferentes meios de produção, a história desses queijos, entre outras coisas. E também eu trouxe nesse episódio um convidado especial quando o assunto é queijo de manteiga. Então vamos lá para a história do queijo de manteiga. Aqui vocês estão vendo uma foto do queijo de manteiga, então eu vou dizer a história. O queijo de manteiga é um queijo muito comum pelo interior do Nordeste, porém o seu nascimento é um tanto quanto misterioso. Os historiadores especulam que o mesmo tenha surgido de modificações de queijos trazidos pelos holandeses durante o período da colonização e que foi se refinando com o passar dos anos. O queijo de manteiga, com o passar do tempo, não foi tão modificado o processo de produção dele, como por exemplo, antigamente se usavam caldeirões aquecidos a lenha, pois o gás era uma coisa muito cara e difícil de transportar, né? E extração também era difícil. E o queijo, ele durava pouco tempo, por causa que no tempo, bem antigamente mesmo, não existiam meios de refrigeração. E os que foram criados posteriormente eram caros para a região. Caso o interior do Nordeste, para se trazer uma geladeira, um freezer, era algo exorbitante para a população daqui, que eles não tinham tanto poder aquisitivo para isso. Hoje em dia, isso foi mudando, né, por causa que foi ficando mais acessível esse tipo de coisa. Então, por esse motivo, logo após ele ser feito, seu consumo deveria ser breve, antes que ele mofasse, né? E hoje em dia também algo que se modernizou com o tempo foi as caldeiras, que é possível você achar há muitas nas queijeiras atuais aquecidas a gás. Poucas ainda usam o método a lenha, porque pode acabar sendo mais barato, mas isso vai variar de queijeira em queijeira. E também, para que seu produto dure e não tenha tanta perca de lucro, hoje em dia usam grandes refrigeradores chamados de câmaras frias, onde ela chega a baixas temperaturas e conservam o alimento por muito mais tempo, permitindo a produção em massa sem o perigo de que se estrague logo. Agora nós vamos à nossa entrevista com a nossa convidada. Fiquem aí. Bom dia, Elizabeth. Bom dia, Davi. Vamos fazer as perguntas. Vamos começar aqui com o questionário. A primeira pergunta é: quando você começou na fabricação dos queijos, é a sua principal motivação? Eu comecei em 2014 porque nós tínhamos uma produção de leite alta e não tinha esse consumo, então tinha que fazer o uso do leite em queijo. 2014 foi quando iniciou a produção de queijo. Muito obrigada. E agora vamos para a segunda pergunta. Durante a pandemia, você sofreu um impacto muito grande ou foi algo que você conseguiu recuperar com os anos? Durante a pandemia, a produção de alimentos não teve tanto impacto, porque as pessoas estavam em casa e aumentaram o consumo. Então, assim, nós zeramos o estoque que tinha de coalhada para fazer queijo, porque houve uma demanda maior do consumo de alimentos. Muito obrigada pela sua resposta novamente. A terceira pergunta agora. Você poderia descrever brevemente como ocorre a produção do queijo? A produção do queijo, ela ocorre desde o curral, onde é colhido o leite, leva para o prédio. Nesse prédio nós temos os equipamentos que retira a nata do leite. Depois que retira essa nata, é colocado em tanques para esse leite coalhar, transforma-se em coalhada.
Depois da coalhada, vai para os tachos aquecidos em caldeiras e é produzido o queijo, adicionando um leite para limpar a acidez da coalhada. Aí retira esse leite da coalhada, retorna novamente para o tacho, aí é adicionado manteiga da terra, sal e bicarbonato e dá o ponto no queijo. Ok, muito obrigado. A próxima pergunta. Você sente paixão pelo trabalho que você exerce e por manter viva uma cultura certamente importante para a história do nosso povo? Paixão não seria a palavra correta. Eu digo assim, é prazeroso, porque como se trabalha com alimento, você vê aquele produto sendo feito e você consome. E o consumo do queijo é um alimento tradicional aqui na nossa região. A região de Seridó, onde você chega, as pessoas mencionam a questão do queijo, da carne do Seridó, né? E você tem prazer porque você está produzindo algo que é uma cultura já antiga na região. Ok, muito obrigado novamente. A próxima pergunta. Quais os principais desafios enfrentados durante essa jornada? Os principais desafios é porque você produz um queijo de qualidade, mas no mercado existem produtores que adulteram o queijo e você compete com a mesma intensidade que produtos adulterados. Então, assim, até o cliente ter confiança no seu produto e entender que ele tem a qualidade diferenciada dos demais do mercado, isso dá um pouco de trabalho. Ok. Próxima pergunta agora. Além do queijo de manteiga, você fabrica algum outro derivado do leite? A gente produz a manteiga, a gente fornece a nata, que é extraído do leite, né? Então, são esses produtos. Ok. Para alguém que está experimentando seus queijos pela primeira vez, qual seria a sua principal recomendação e por quê? Existe alguma combinação de alimentos ou bebidas que você sugere para acompanhar? O queijo de manteiga, ele tem um alto teor de gordura, então é um alimento que deve ser consumido com uma certa moderação, por ele ser um queijo amarelo, né? Então o queijo amarelo é um queijo que tem gordura e nem todas as pessoas podem fazer o consumo dele em grande quantidade. Ele combina com doces, ele combina com massas, ele combina com vinho, com algumas bebidas. Então é a gosto de cada consumidor. Tem pessoas que consomem o queijo com um doce, tem pessoas que já não gostam, preferem consumir com uma massa e assim por diante. Ok, Elizabeth, muito obrigada pela sua opinião diante dessa entrevista e nós ficamos por aqui. Ok, Davi, boa sorte aí no seu trabalho. Obrigado. Bom, vocês viram aí a nossa convidada falando sobre parte da vida dela, porque certamente o queijo faz parte do dia a dia dela. E agora eu vou mostrar um pouco da produção do queijo, algumas fotos que eu consegui que a convidada nos forneceu. Também o próprio queijo que a convidada trouxe pra gente e também a imagem dele, né? Bom, aqui eu trouxe o queijo da queijaria Quixabinha, que é algo que é produzido aqui no interior, na zona rural de São José do Seridó. Olha aqui ele, a embalagem. O queijo contém aqui dentro, o queijo de manteiga. Esse aqui é o de... Paz. Deve ser o de 500 gramas, eu não sei, tem 50. Faço a mínima ideia. Mas se vocês quiserem comprar, é só entrar em contato. Eu também vou botar algumas imagens da produção, como eu disse anteriormente, e de um dos funcionários ao lado do seu ferramenta de trabalho, do seu ganha-pão do dia a dia. Fiquem aí com as imagens. Agora eu vou falar um pouco sobre o queijo de coalho, também uma grande riqueza, porém esse vai ser bem breve, pois não consegui informações suficientes na minha região, né?
algo bem triste, mas nos próximos episódios eu poderei abordar ele melhor com a combinação de outras coisas. Então agora eu vou falar sobre a história do queijo de coalho. O queijo de coalho é parecido com o queijo de manteiga nesse termo histórico, porque eles não têm uma história certa. Só que ele tem uma história mais melhor, mais bem contada do que o do queijo de manteiga, porque o queijo de coalho, os historiadores acreditam que veio de uma história de fazendeiros, que iam fazer uma longa viagem, e isso no século XVII. Então não existiam esses veículos que existem hoje em dia. E para se deslocar para esse local, eles iam levar muito tempo. E para não morrer de fome, eles precisariam levar mantimentos. E um desses mantimentos era o leite, que é algo muito importante para a sobrevivência do ser humano, por ser rico em cálcio, que fortalece os ossos. Então eles usavam uma bolsa, possivelmente, e nessa bolsa tinha uma leiteira. E com o passar do tempo, com a viagem coisava, o leite, a viagem passava, o leite ele não ia ficar a mesma coisa, ele ia se estragar, né? Porém, quando eles chegaram no destino final, eles perceberam que o leite estava numa consistência diferente do normal. Ele não era mais líquido, podemos assim dizer. Ele já estava sólido e gelatinoso, ou seja, o nascimento do nosso querido queijo de coalho. E eles, ao perceberem isso, achou muito estranho. Então fizeram o quê? Decidiram provar. Se eles morressem, morreu. Porém, não aconteceu isso. Eles adoraram o gosto. Pois é. Eles acharam o gosto delicioso. Então decidiram repassar para todos. E foi assim que nasceu o queijo de coalho. Eles, após repassarem, todos adoraram e começaram a fabricar e se espalhou Brasil afora. E o queijo de coalho, ele foi algo que o seu processo de fabricação foi mudando com as tecnologias avançando. Então, por exemplo, você visitando uma queijeira que produz o queijo de coalho, você vai ver que eles usam materiais que são mais atuais, uma coisa mais eletricidade. Por exemplo, nos meios de produções antigos, eles usavam uma prensa de madeira que você consegue encontrar em alguns sítios. E eu vou pedir a produção, vou botar essa imagem aqui, ó. Aqui, vai estar aparecendo para vocês aqui. Uma prensa de madeira onde você botava o leite e espremia. Então o soro, ele se dispersava do leite, o soro do leite, né? Só restava só o queijo. E esse processo foi se modificando com prensas de metais, coisas automatizadas, né, controladas por robôs, por inteligências artificiais. E o queijo de manteiga, ou queijo de coalho, desculpa, troquei. Ele é algo que combina com muitas coisas, só que o mais comum, eu acho, aqui no Brasil, são 2 tipos que eu vou citar. Se vocês quiserem mais, vocês podem pesquisar na internet. E é o que? Você pega o queijo, isso é muito comum em Minas Gerais, corta e come com doce de goiaba, que é muito gostoso, vocês devem experimentar. E o outro jeito, que é comum aqui no Nordeste, que é assado na brasa. Isso é muito comum, você vê isso no tempo de São João, isso é uma comida típica. E aqui está uma foto do queijo de coalho. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado, deixa o like para os próximos e tchau.